do Senhor Jesus, pastor Antônio Cruz. Você pode aplaudir o Senhor Jesus pela vida do pastor Antônio Cruz? Amém, pastor. Amém. A paz do Senhor, queridos. Quem está feliz com Jesus diz amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, livro de Lucas, capítulo 5. Mateus, Marcos, Lucas, a pesca maravilhosa. Lucas, capítulo 5, a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Nós vamos estar aqui meditando nessa passagem bíblica nessa noite. Quem achou diz amém. Eu vou ler um versículo, os irmãos, por gentileza, leiam o seguinte. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Até aí, irmãos. Amém, queridos? Irmãos, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, nesse trecho bíblico nessa noite. Alguns anos atrás, Deus me deu uma mensagem nessa passagem bíblica. Eu fiz uma pequena apostilazinha na época e coloquei o nome aqui que Deus me deu de Fórmula de Deus para o Crescimento. Como todo mundo sabe, tamanho não é documento, como dizem aí, é resultado. É resultado. E não se engane, nós vivemos no empenho de alcançarmos resultados. Não somente o buscamos, como as pessoas que estão em nossa volta, eles esperam ver os nossos objetivos alcançados, seja na escola, no trabalho, família, igreja, e assim vai. Então, eles estão nos observando. O próprio texto bíblico em Hebreus vai dizer que nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, até os que já passaram para a glória, que deixaram seus feitos aqui pela fé, estão esperando que nós também tenhamos resultados no reino de Deus. Estão nos observando, os anjos estão nos observando, as pessoas estão nos observando, a criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Não é assim que diz a palavra? Então nós temos uma carga de responsabilidade sobre nós, porque o próprio Senhor Jesus, Ele espera isso, porque Ele mesmo declarou que a árvore que não produz fruto, ela é cortada. Então nós temos que entender isso e compreender também que o nosso objetivo de crescimento não é para competir com nossos irmãos, amém? Não é para mostrarmos que somos melhor, é para que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Agora, a pergunta é: você sabe o que fazer para crescer?
Você sabe? Deus tem 7 passos aqui nesse texto bíblico que Ele me mostrou. Eu vou estar compartilhando com os irmãos aqui, coisas simples, não é nada demais. Não vamos reinventar a roda, não é coisa que você já não saiba, mas é para estar te lembrando, para que você possa colocar em prática e viver isso aqui, tá? Então, a primeira coisa que nós observamos aqui no texto que nós lemos, é que o Senhor Jesus, no versículo 2, diz que Ele viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, eles estavam fazendo o quê, irmãos? Lavando as redes. Agora observe que o Pedro e os outros pescadores, eles haviam pescado, como nós vamos ver no texto, a noite toda. E como o objetivo de Cristo aqui, com esse evento que Ele vai produzir, é chamada de ministério, nós temos que observar que tudo que Deus faz é com propósito para a nossa vida. Até aquilo que nós pensamos que é uma aparente derrota, que é um aparente fracasso, tem um objetivo divino. Deus permite que Pedro fique a noite toda jogando rede, sem pegar nada, porque tinha uma chamada para a vida dele. Só que ele não percebe isso, ele não entende isso, ele não sabe disso. Mas ele está ali, no seu ambiente natural, que é o mar da Galileia, com as ferramentas certas, rede e barco, no lugar certo, no lugar onde tem peixe, fazendo a coisa que ele sabia fazer, que era pescar, vivia da pescaria, era o que ele fazia diuturnamente. Mas, queridos, bote uma coisinha na sua cabeça, não adianta ser a pessoa certa, no lugar certo, sabendo fazer o que é certo, se não tiver a mão de Deus no negócio. A palavra de Deus é bem clara: se Deus não edificar a cidade, em vão trabalham os edificadores. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será acordar de madrugada, comer o pão de dores. Mas ele não entende o que está por trás disso. A vontade de Deus inserida nesse momento da sua vida. E aparentemente ele está frustrado. Ele está entristecido. Ele está abatido. Mas olha o que Pedro está fazendo aqui. Jesus Cristo percebeu que ele fazia uma coisa interessante, ó. Eles desceram do barco e estavam lavando as redes. Ele não rasgou as redes. Ele não jogou-as fora. Ele não destruiu o seu barco. Ele estava fazendo uma coisa que na maioria das vezes nós não fazemos. Qualquer frustração na nossa vida, a tendência nossa é pegar as coisas e nos afastarmos e destruirmos elas. Eles estavam exaustos, frustrados, decepcionados, tristes, e mesmo assim eles lavavam as redes, não rasgaram as redes, não a deixaram de lado, mas eles procuraram conservar aquilo que tinha. Amém, irmãos? Então isso se chama dedicação. Conserve o que Deus já te deu. Glória a Deus. Tem muita gente preocupada com o que não tem e está perdendo o que Deus já deu. Por conta disso, os nossos pais no Jardim do Éden perderam o que tinha. O Senhor Deus deu ordem a Adão em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Deus falou: guarda o jardim.
é seu para administrar, guarda o jardim. E ele, em vez de guardar, de conservar o que tinha, ele ficou preocupado com o que não tinha, com a sabedoria que Deus não permitiu, que ele não queria que ele tivesse. Aleluia! E tem pessoas que por qualquer frustração na vida, eles destroem suas famílias, abandonam seus relacionamentos, desistem de seus objetivos, vão largando tudo de lado, mas a ordem de Deus para nós essa noite é esta: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia! Glória a Deus! Tem coisas que Deus nos manda guardar, eu vou citar algumas aqui, para depois ganharmos tempos. Deus nos manda guardar o nosso pé. Guarda o teu pé, sua maneira de se conduzir, de proceder, quando entrares na casa de Deus. É para guardar, é para observar. Ele também diz, aleluia, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Guarde o coração. Cuidado com o que entra e com o que sai. Tem gente que não está mais preocupado com nada, em guardar em nada. Estão vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Iludidos. O inimigo mostra um montão de coisas para eles assim e diz, olha, você não tem isso. Está igual criança. Qualquer coisinha que o diabo mostra, a pessoa começa a chorar. Que o diabo fala assim, está vendo? Você tem isso, mas não tem isso aqui, ó. E ele não vigia, a gente não vigia. E vamos perdendo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Agora tem uma coisa, que além de nós guardarmos, Deus usou o seu servo para nos mandar combater por ela, brigar por ela. O Senhor Deus, no livro de Judas, ele inspirou Judas no capítulo 1, versículo 3. Judas escreve, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, eu tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar, a lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Conserve a fé. Irmão, está difícil. Conserve a fé. Irmão, está complicado. Conserve a fé. Não deixe o inimigo roubar a fé do seu coração. Não deixe o maligno arrancar a palavra de Deus da sua vida. Continue crendo, continue avançando, continue em frente, continue marchando, continue confiando. Faça como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! E eu tenho a certeza que eu verei com os meus olhos a mão de Deus poderosa, gloriosa, soberana na minha vida. Glória a Deus. E se Ele não fizer, irmãos? O viver é ganho, o viver é Cristo, morrer é ganho, e vamos embora. Qualquer coisa é vitória. Glória a Deus. Aleluia. Então observe que eles estão nessa questão aqui. E o Pedrão está tranquilo, limpando a rede, mesmo com a situação emocional com que ele se encontrava. Mas o interessante é que nesse aparente momento de frustração pessoal, emocional, financeira, que ele tinha que vender o peixe e levar a provisão para casa, o Senhor Jesus se apresenta
E a ideia que nós temos é que, de repente, o Cristo vai chegar com um milagre, porque ele viu a situação dos homens, mas ele não chega para fazer nada por enquanto. O Senhor Jesus chega e ele simplesmente pede. Não é o que diz o texto? Vamos ler de novo? Capítulo 5, versículo... E entrando num dos barcos, ele entra no barco, que era o de quem? Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Então Jesus vem e pede. Estranho, irmãos, meio esquisito, que às vezes você chega na casa de Deus, diante de Deus, fala alguma coisinha na sua cabeça, tá? Antes de você imaginar que não tem, você tem alguma coisa que Deus lhe deu. Aí vem a questão, que é o passo 2. Primeiro foi dedicação, o segundo é servir a Deus com o que eu tenho. Isso chama fidelidade. Jesus vem e pede para Pedro emprestar-lhe o barco. Entra no barco, começa a ensinar do barco. Eu creio que, de repente, Pedro pode ter ficado mais frustrado ainda, observando aquela situação. O camarada, em vez de me ajudar, me pediu. Coisa esquisita. Ainda vai usar meu barco. Agora, se fosse eu, nessa situação aqui, de repente eu teria uma visão diferenciada. Foi assim, opa, está um nicho aí, vou alugar barco. Já que eu não pesquei, eu vou alugar o barco. Pronto, eu alugo para esse pregador, profeta. Já começou a usar, quando ele descer dali, eu já cobro um determinado X para ele. E agora, já que o mar não está dando peixe, eu vou alugar barco, fazer um turismo aqui, chamar as pessoas para entrar no barco, para conhecer o mar da Galileia, levar para o outro lado, e assim vou dar um jeito de ganhar o meu dinheiro, o meu sustento. Aí, se ele cobra, ele ia perder a bênção. Sim ou não, irmãos? Ia perder a bênção. Mas ele simplesmente, foi o que ele fez? Ele foi fiel com o que tinha, serviu a Deus com o que tinha. Então, observe que quando o Senhor Jesus estava no deserto, com a multidão, a mesma coisa aconteceu na primeira multiplicação dos pães. Tinha multidão. E uma criança, um jovem, levou 5 pães e 2 peixes. E o que é que o Senhor Jesus Cristo faz? Pede os 5 pães e os 2 peixes. Porque você tem que ser fiel com o que tem. Porque tem que ter, querido. Deus não vai lhe pedir o que você não tem. Sempre que Deus for lhe pedir alguma coisa, é porque Ele já lhe deu. Por isso é que Ele está pedindo. Porque Ele está pedindo, Ele podia dar ordem, mas Ele pede. Ele é Senhor, pode dar ordem. Ele é que manda, Ele é que é o dono da vida, Ele é que levanta, Ele é que abate. Mas Ele, em vez de ordenar, Ele vem e pede. E às vezes, na nossa mente, nós não entendemos que Ele pede o que nós temos e nós queremos ter mais para poder dar. Nós achamos que Deus só vai querer nossas coisas quando nós tivermos mais para dar, porque o que nós temos é pouco. Pegue esse seu pouco, coloque nas mãos de Deus, que Ele vai multiplicar. Mas você já tem muita coisa que Deus lhe deu, e coisas preciosíssimas, e você pode oferecer e servir ao Senhor Deus. Vamos ver aqui algumas coisas que você tem, que você pode servir a Deus. Você pode servir a Deus com a sua voz, você pode servir a Deus com os seus pensamentos, você pode servir a Deus com o seu corpo, você pode servir a Deus com o seu
tempo, você pode servir a Deus com o seu trabalho, você pode servir a Deus em oração, intercedendo, clamando, orando por aqueles que estão no entorno, e Deus te chama, e Deus te orienta, e você começa a prestar um serviço para Deus. Amém, irmãos? Então vamos exercitar isso aqui com um corinho. Diz assim, ó: a Cristo dai louvor em todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor, com as mãos e os pés, com a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão a Cristo dai louvor, com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor, com a mão e os pés, com a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão, com outra mão, a Cristo dai louvor, com todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor, com a mão, com a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão, com outra mão, com o pé a Cristo dai louvor, com todo o corpo a Cristo dai louvor, com a mão e os pés, com a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão, com outra mão, com o pé, com outro pé a Cristo dai louvor, todo ser, com todo o corpo a Cristo dai louvor, com a mão e os pés, com a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com a mão, com outra mão, com o pé, com outro pé, com a cabeça e a voz. Aleluia! Glória a Deus! Sirva ao Senhor, se dedique ao Senhor, com o que Deus já colocou em suas mãos. Mãos, o Senhor Deus se preocupa tanto com essa questão, que até com o nosso passatempo, com a maneira com que você usa o seu tempo, com o seu passatempo, Deus se preocupa. Lá no livro de Isaías, capítulo 57, versículo 4, o Senhor Deus faz uma pergunta para o povo de Israel. Interessante essa pergunta. De que fazeis o vosso passatempo? Está escrito desse jeito. Você acha que Deus não se preocupa com a sua vida? Ele está preocupado até com a maneira com que você passa o seu tempo. De que fazeis o vosso passatempo? Ah, irmão, eu fico 5 horas. Deus está de olho. Ah, tá. Pensa que não? Então aqui é a pergunta do Senhor. Então você tem que servir a Deus. Aleluia. Outra coisa, outro passo para nós ganharmos tempos. Eles obedeceram a ordem do Senhor. Isso aqui se chama obediência. Obedeceram a ordem de quem? Do Senhor. Então eles tinham lançado a rede ao mar durante toda a noite. Não pescaram nada. Eles sabiam na prática, irmãos, que seria impossível apanhar peixes. Mas quando ouviram a ordem de Jesus, eles obedeceram sem questionar ou duvidar. Algumas coisas que eles não fizeram. Eles não examinaram a sua experiência profissional. Eles não buscaram conselhos de amigos. Quando eles ouviram a palavra de Deus, a palavra do Senhor, renovou as suas forças, trouxe novamente a confiança, fortaleceu-lhes a fé e renovou a esperança.
Aleluia. Então você chegou aqui nessa noite, de repente, com um montão de coisas que você tem ouvido por aí, e visto por aí, e olhado até na sua vida. Mas nessa noite, o Senhor está falando para você, preste atenção, aleluia. Quando eu estiver usando meus servos, quando os louvores estiverem sendo ofertados a mim, preste atenção, porque num desses momentos, Deus pode lhe dar uma palavra, uma orientação, aleluia, que vai te renovar, que vai te fortalecer, que vai te levantar, que vai te fortalecer, e mesmo onde você está, e que você já passou, e que você já foi, e não conseguiu nada, Deus vai falar para você, volta lá. Aleluia. Aí você vai dizer, mas meu Deus, eu já mandei currículo para tudo quanto é lugar, aquele lugar, já mandei, não foi. Senhor, já espalhei prospecto por tudo quanto é lugar, não foi. Irmãos, é interessante. Teve um tempo atrás, eu contratei uma empresa de publicidade. Lógico que no meu limite. Eu fiz alguns cálculos lá na firma e entendi que seria mais negócio ter uma empresa de publicidade do que colocar o vendedor. Falei, o vendedor, eu vou gastar X por mês com ele. Eu vou contratar essa empresa, vou ver quanto eles vão me cobrar e qual é o que eles vão oferecer na questão aqui da oferta dos nossos produtos de trabalho. E conversei com um profissional de lá, ele falou, você vai ter X mil veiculações aqui no nosso jornal Negócio de Bairro, terão duas revistinhas, uma aqui para o lado de Jacarepaguá, Barra, a outra para a Zona Sul, não sei para onde aí. Eu sei que era muita coisa, e eu fiquei admirado com aquilo. Nós vamos colocar você no Google, não sei, um negócio desses da vida aí, fazer publicidade, e vamos criar o Facebook da empresa. E o cara falou tanto negócio, que eu cresci o olho. Falei, rapaz, o negócio é bom. Eu vou pagar quanto por isso? Ele vai pagar X. Falei, legal, então vamos ver isso aí. Fechei contrato com a empresa, e eles começaram a fazer o que tinha que fazer. Passou um mês, nada. Passou outro mês, nada. Passou o terceiro mês, nada. Falei, Jesus de Nazaré, não está adiantando Face, não está adiantando publicidade em revista bonita, não está adiantando no Google, não está adiantando nada. Tem misericórdia, me ajuda, porque, queridos, eu não busquei a direção de Deus, eu não busquei a orientação de Deus, eu fiz as coisas segundo as minhas forças, segundo o meu entendimento natural, as coisas normais da vida, e Deus quis me mostrar uma coisa interessante, meu filho, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas com você é diferente. É diferente com a gente, irmãos. Aleluia. É diferente. Nós não seguimos orientações de horóscopo. Não andamos atrás de gurus. Não seguimos essas coisas que as pessoas lá fora seguem. Nós temos um Deus que fala, que orienta, que dá a direção, que dá o norte, aleluia, e quando Ele orienta, você pode voltar para o lugar que você foi humilhado, você pode voltar para o lugar que você fracassou, você com a tua força, você com o teu entendimento, você com a tua capacidade, mas quando você vai na força de Deus, no poder de Deus, na orientação da palavra de Deus, a coisa muda. Muda! Deus falou para Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, volta lá no Egito e fala a Faraó. Moisés pensou, Deus está doido, o que eu vou fazer no Egito? Eu já vim de lá, fugido, agora vou voltar, vão me matar. Aí ele pergunta, eu e mais quem? Mais quanto comigo? Deve ter pelo menos um exército que o Senhor preparou. Deus, não, vai você. Só eu, você e Deus, lógico. Aí então uma coisa interessante, ele fala, e Deus faz uma coisa para ele, Moisés, vou fazer um negócio contigo, vou usar o que você tem. E o que é que Moisés tinha, irmãos? Naquele momento, vocês lembram? Hein? Foi o que Deus perguntou para Moisés,
o que é que você tem na mão. Foi isso ou não foi? O que é isso na sua mão? Aí ele olha assim e fala, está de brincadeira. Isso aqui é um cajado. É isso aí. Agora, não é mais o cajado de Moisés, não. Mudou a coisa. Agora, pega ele. É a vara de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Não é mais vara de Moisés. Não é mais cajado de Moisés. É vara de Deus. E vara de Deus é mais do que vara. Aleluia! Bote isso no seu coração. Você é servo de Deus. Você não é um qualquer, mas um na multidão. Você não está sem direção. Você é servo de Deus. Servo de Deus, tem direção de Deus, tem orientação de Deus, tem estratégia de Deus e pode voltar para o mesmo lugar, para a mesma situação. Pode ir na direção de Deus, que você vai ser vitorioso, porque Deus é contigo. Aleluia. Então, quando eles ouvem a voz de Deus, a direção de Cristo, a palavra de Deus, ampliou a sua visão de futuro. Eles não olharam mais para o futuro com visão de derrota. Eles olham agora para frente e dizem assim, olha o que eles disseram, mestre, nós havemos pescado a noite toda e nada apanhamos. Eles sabiam que não tinham apanhado. Mas mudou a coisa. Mudou. Agora é diferente. Agora nós vamos sobre a tua palavra. Mas sobre a tua palavra eu lançarei o quê? Hein? A rede. E se ele tivesse jogado a rede fora? Porque não pegou peixe. Viu? E se ele tivesse rasgado a rede? Como é que ia ficar a situação dele agora? O Senhor Jesus ia falar assim, volta e joga, e lança a rede. Cadê a rede? Perdeu. Estragou. Jogou fora. Não ia ter com que Deus usar. Não ia ter com que trabalhar. Por isso que eles tinham que se dedicar e conservar aquilo que tinha. Então eles obedecem a palavra de Deus, e aí eles entram no quarto passo do entendimento, do crescimento. Observe aqui. Eles souberam distinguir a palavra geral de ensino dada, a palavra geral de ensino à multidão, da palavra específica dada a Pedro. Uma coisa é quando Deus fala no geral. Outra coisa é quando Deus fala especificamente para uma pessoa. Jesus falou com quem? Foi com Pedro. Quem tinha que fazer? Pedro. Se Pedro virasse para o amigo dele, para o outro sócio e falasse assim, o Senhor Jesus me mandou voltar ao mar e lançar a rede. Eu te encarrego agora, como o meu segundo, de ir lá e fazer isso. Ia funcionar? Hein? Não. Por quê? Mandou Pedro. Não mandou o outro. Jesus falou com Pedro. Da mesma forma que ele falou, que Deus falou com Moisés. Da mesma forma que o Senhor Deus falou com Josué. Então, querido, bote uma coisinha na sua cabeça. Não fique copiando, nem querendo fazer coisas que Deus não lhe mandou fazer. Faça o que Deus falou para você fazer. Não, mas lá está fazendo assim. Deus mandou você fazer daquele jeito. Não. Então pergunte a Deus. Deus, o que é que eu tenho que fazer? Qual é a tua direção para a minha vida? Nesse negócio.
me orienta, me mostra. Senão, não vai ter sucesso. Bote uma coisinha no seu coração. Deus não capacita pessoas para aquilo que Ele não orientou para que fizesse. Se Deus não mandou fazer, Ele não vai capacitar. Se Ele mandou fazer, Ele capacita. É assim. Ele chama, Ele faz o chamado, Ele prepara e capacita. Mas se Ele não mandou, não faça, porque não vai dar certo, vai dar errado. Quando Deus falou para o povo de Israel, vocês vão andar 40 anos nesse deserto, porque não quiseram obedecer a minha palavra, duvidaram. Vão andar 40 anos. Eles se arrependeram e falaram o que, irmãos, lembram? Se armaram e falaram assim, não, nós vamos lá e vamos fazer o que Deus mandou. Eles falaram assim, não vá. E Moisés falou, não vão, por favor, não vão. Por favor, não vão, que Deus não está nesse negócio. Deus não vai com vocês, Deus não vai estar no meio de vocês. Vocês vão ser derrotados, vocês vão ser humilhados, vocês vão ser mortos, vão perder seus familiares. Por favor, não vão. E eles teimaram e foram. E deu a vergonha que deu. Às vezes estamos fracassando em algumas áreas de nossas vidas e não temos crescimento no momento de crise, porque em vez de pararmos e entender o que Deus tem para a nossa vida, nós ficamos meio perdidos, começamos a olhar para o lado e ver qual é o modelo que está dando certo para nós copiarmos. Ah, deu certo na vida do pastor Gilmar, ele está fazendo assim, assim. Ah, vou fazer a mesma coisa. Mas, gente, Deus não me chamou para fazer o que Ele está fazendo. Chamou Ele. Você está entendendo? Você tem que ler a palavra de Deus e ver qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, Cristo envia... Ih, Jesus, a hora foi. Jesus dá ordem a Pedro. Eles entendem isso. E eles obedecem aquilo que Deus mandou. Agora, eles cumpriram a palavra recebida num todo. Num todo. Porque a palavra, ela veio em duas etapas. Jesus fala, vai ao mar alto e lança a rede. Dois segmentos da ordem. Então, eles tinham que ir ao mar alto e fazer o quê? Lançar a rede. Se ele fosse ao mar alto e não lançasse a rede, ele ia pegar o peixe? Não. Ele não ia pegar o peixe. O peixe ia pular dentro do barco dele? Também não. Então, ele tinha que fazer o que Deus mandou. Os irmãos têm que observar que, às vezes, a maioria das vezes, as coisas que Deus orienta, ela é dada aos pares. Então, você vê, servir ao Senhor com alegria. Não é assim que diz o texto? Sim ou não? Servir ao Senhor com alegria. Às vezes a gente está servindo, mas não estamos com alegria. Não, mas eu estou servindo, irmão, mas é com alegria. Então, se eles tivessem ido ao mar alto e não tivessem lançado as redes, não teriam milagres. Então, quando eles seguiram esses passos, eles saíram da escassez e entraram na abundância. Porque diz o versículo 5, o versículo 6, né? Fazendo assim. Fazendo assim. Assim como? Como Deus mandou. Fazendo assim, apanharam uma grande multidão de peixes. Você quer coisas grandes na sua vida, da parte de Deus? Amém, irmãos? Comece a fazer o que Deus mandou no todo. Estou correndo aqui para a gente terminar, que já passei 5 minutos. Sexto passo, compartilhar as bênçãos com os nossos irmãos. E o sétimo passo para você entender, né? As bênçãos são para glorificar a Deus, eu já falei. Agora,
compartilhar as bênçãos com nossos irmãos. Eles lançaram a rede e Pedro, quando puxa a rede, ele viu que realmente tinha uma grande quantidade de peixe, mas ele só teve acesso aos peixes quando ele chamou os outros que estavam nos outros barcos. Foi assim? Porque se ele quisesse ser egoísta, fosse querer os peixes só para ele, ele iria perder os peixes todos. Porque a rede ia se romper e os peixes iam escapar. Para que você quer mais dinheiro, irmão? Para que você quer mais sabedoria? Para que você quer mais carro? Para que você quer que a sua empresa cresça mais? Para que você quer que o seu ministério cresça mais? Para que você quer que sua família seja uma bênção? É só para você? Ou é para compartilhar? Tá, eu vou estar encerrando com essa observação aqui. Irmãos, o crescimento não é o propósito maior de Deus. O crescimento, ele tem um tempo determinado. Você só cresce durante um determinado tempo. Você não passa a vida toda crescendo, passa. Senão vira gigantismo. Se a pessoa é uma árvore crescendo o tempo todo, está crescendo, está crescendo, está crescendo. Chega um momento em que a árvore para de crescer. De repente você está meio sem entender, você vai dizer, meu Deus, eu não estou crescendo mais, eu não estou crescendo mais. É que Deus quer que você pare um pouquinho com esse seu entendimento e aumente ele. Agora não é mais tempo de crescer, é tempo de dar fruto. Fruto. A multiplicação vem pela frutificação e não pelo crescimento da árvore. A árvore cresce, chega uma hora que ela para de crescer e começa a dar fruto. Amém, queridos? Então saia daqui com essa palavra no seu coração nessa noite.